Olá, amigos internautas! Então estamos aqui através deste canal. Aliás, que bom que existe este canal para que a gente possa se comunicar e, como está sendo necessário, que a gente possa nos preservar. Então, antes de nós iniciarmos as nossas reflexões e discorrer sobre o tema escolhido, vamos fazer a nossa prece, pedindo a proteção do plano espiritual, elevando o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, que nesse momento muitas bênçãos de paz, de coragem, de equilíbrio, de força, de confiança sejam derramados sobre todos os lares, que nesse momento possa ser feita uma asepsia dos ambientes e que possamos renovar as nossas boas vibrações e a nossa confiança no alto. Que assim seja. Então nós escolhemos um tema bastante instigante para as nossas reflexões e um tema bastante oportuno para essa época que nós estamos atravessando. Já há um certo tempo, algumas questões têm chamado a atenção da ciência, de vários ramos do conhecimento. E eles têm se questionado por que certos indivíduos eles são capazes de se reerguer depois de um grande trauma, de uma dor, de uma dificuldade muito grande. Ao passo que outros muitas vezes acabam sucumbindo ao peso das dores e optando até pelas portas do suicídio. Então, esses ramos do conhecimento colocaram possíveis questões que podem explicar essa fortaleza moral de alguns, digamos assim. A biologia, ela tem defendido o ponto de vista da genética, dizendo que essas pessoas seriam privilegiadas do ponto de vista genético. Já a sociologia, ela refere o entorno, as tradições, a cultura, como construtores dessa capacidade do indivíduo de suplantar dificuldades. A psicologia, ela já vai dar realce às relações familiares, principalmente aquelas da infância, como determinantes na construção deste indivíduo mais forte, mais maduro. E o cotidiano das pessoas que passam por traumas, que atravessam aquilo que a gente chama de o Vale das Sombras, que realmente atraiu a curiosidade dos cientistas do mundo inteiro e passaram então a pesquisar a respeito disso, porque não são personagens de ficção que se erguem após uma grande queda. São homens, são mulheres, são crianças, são velhos que se recuperam depois de grandes obstáculos. É o indivíduo comum que retoma a sua vida após a morte de um filho, a perda de uma parte do corpo, a perda do emprego, as doenças graves, sejam elas físicas ou psíquicas, em si ou em alguém da família. E esses que são capazes de continuar uma vida de qualidade, sem autopunições, sem uma resignação destruidora, que renascem dos escombros, esses são chamados de indivíduos resilientes. Então é sobre isso que nós vamos fazer algumas reflexões a respeito. A resiliência, para que a gente possa entender, ela é um termo que deslizou da física para as ciências humanas. Então na física é dito que é a capacidade de um corpo de readquirir as suas propriedades anteriores depois de um agente externo cessar a sua ação sobre ele. Ação essa que modificava, suprimia ou acrescentava alguma propriedade. Já no que se refere ao ser humano, é a capacidade de enfrentar, vencer e ser fortalecido ou transformado por uma experiência de adversidade. E aqui nós temos
é uma questão muito interessante, muito curiosa. Com relação aos seres humanos, eles, depois de passar por uma grande perda, por uma grande dificuldade, o ser humano não volta mais a ser como era antes. Ele pode se tornar mais maduro, mais forte, melhor. Ele não volta a ser o que era. E evidentemente nós poderíamos pensar, nem deveria voltar. Porque justamente essas situações difíceis, elas são um convite a uma nova postura diante da vida, para que a pessoa faça novas escolhas. Então, evidentemente, que depois desta quebra na rotina, digamos assim, de um grande impacto, a pessoa é convidada a buscar outros caminhos para se dirigir na vida. Então, de fato, realmente, a pessoa não vai voltar a ser o que era e nós vamos retomar essa ideia mais adiante. Bom, os teóricos, eles falam em fatores de resiliência, havendo uma escala que mensura esses índices. Então, quem está aí nos acompanhando já pode fazer mentalmente aí o seu teste pessoal para ver se possui essa habilidade, porque se não possui, a boa notícia é que ela pode ser adquirida, ela pode ser desenvolvida. E quanto mais nós pudermos nos utilizar dessa ferramenta, mais útil ela vai ser em muitas facetas da nossa vida. Então, uma questão que mede é a administração das emoções. E aqui é entendida como a habilidade de manter a calma sob pressão. Nós conseguimos manter a calma sob pressão? Aliás, nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos sob muita pressão. Nós estamos enfrentando uma pandemia, um pandemônio, na fala do André Trigueiro. Então são muitas dificuldades, as dificuldades do ponto de vista econômico, o medo de adoecer, todas as questões que nós sabemos. E como é que nós estamos nos comportando nesse momento? Como é que está a nossa a raiva, a tristeza, o desânimo? Uma outra questão, o controle dos impulsos, o não agir impensadamente. Porque, na verdade, a pessoa resiliente, ela reflete, ela pensa antes de colocar uma decisão em prática, antes de fazer alguma colocação. Muitas vezes, as pessoas impulsivas primeiro agem e depois pensam. E muitas vezes vão se arrepender daquelas atitudes que tiveram no momento impensado. Uma outra coisa bastante importante, o otimismo. Manter a firme convicção de que a situação, por mais adversa que seja ou pareça, ela vai mudar. Manter acesa a esperança de um futuro melhor. Então, como é que nós nos comportamos diante de uma situação de adversidade? Nós nos entregamos mais ao pessimismo, à desesperança, ou nós conseguimos manter uma postura de otimismo? Acreditar que aquela situação é passageira e mais, acreditar que desta situação adversa nós podemos colher benefícios. Uma outra questão, a capacidade de análise do ambiente identificando a causa dos problemas. O resiliente é aquele que olha uma situação, analisa aquela situação, enxerga as possíveis causas dos problemas e vai lá de uma maneira prática e objetiva buscar a solução. A gente pode ver que isso não é uma coisa muito, digamos assim, muito tranquila, muito fácil. Por isso que ela é uma habilidade, uma ferramenta que nós podemos trabalhar para adquirir. E uma outra questão não menos importante é a empatia, que é o se colocar no lugar do outro. E além de se colocar no lugar do outro, ter a habilidade de ler aqueles estados mentais e psicológicos de outras pessoas. Porque nessa fase que nós estamos vivendo, em que estamos recolhidos em casa, a família mais unida, em que as dificuldades, às vezes os ânimos ficam mais acirrados, em que é o momento de ter essa capacidade, às vezes, de poder se colocar no lugar do outro, que teve talvez uma crise colérica, uma crise de impaciência,
e saber que a pessoa está também enfrentando dificuldades. Então essa questão de o se colocar no lugar do outro é bastante importante, porque evita muitos problemas no relacionamento pessoal com as pessoas com quem nós amamos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos vizinhos, enfim, com as pessoas que nos rodeiam. E se nós formos observar, a natureza também é resiliente. A natureza ela tem muito a nos ensinar neste quesito resiliência. Agora, com essa questão da pandemia, em que as pessoas se recolheram, aqueles pontos turísticos, e isso foi veiculado nas mídias, aqueles locais em que a natureza é muito bonita e que era muito visitada, nesse momento em que as pessoas se recolheram, a natureza está se recompondo, se reconfigurando, retornando à sua forma original de limpidez das águas, os pássaros voltaram a aparecer em maior número. Então a gente observa que se der um espaço para a natureza, ela se reconfigura. Então ela é bastante resiliente. E nós poderíamos nos perguntar qual é o melhor momento para adquirir essa habilidade? Evidentemente que é na prática e é na adversidade. Então nós estamos num momento muito propício para podermos exercitar isso e aumentar a nossa carga de resiliência. E aqui nós vamos trazer um exemplo, nós poderíamos trazer vários, porque nós temos vários expoentes conhecidos no meio, na literatura, na música, enfim, nas mais diversas áreas. Mas vamos trazer um exemplo que é Viktor Frankl. Ele tem uma obra bastante conhecida, que é Em Busca de Sentido, e na primeira parte da obra ele dá uma verdadeira aula de resiliência quando ele relata a sua experiência em Auschwitz, na Alemanha, num campo de concentração nazista. Ele era um psicólogo judeu, então ele passou um bom tempo lá, e nesse período justamente, apesar de todas as situações adversas, foi quando Frankl fincou as bases daquilo que seria conhecido mais tarde como a terceira escola vienense de psicoterapia. Ele fundou a logoterapia, que é justamente a busca de sentido. E ele nos faz refletir a respeito de um aspecto muito interessante, de um questionamento que nós devemos nos fazer quando a vida pesa, digamos assim, quando ela nos pede mais, quando as grandes dificuldades surgem, que é o que a vida quer de mim. Porque normalmente nós fazemos o raciocínio inverso, nos colocando na postura daquele que espera coisas. Possivelmente, antes de se instaurar essa questão difícil que nós estamos vivendo, nós estávamos talvez em busca de determinados objetivos, na iminência de alcançar alguma coisa. Hoje nós queríamos muitas coisas que não podemos, mas talvez o momento seja justamente esse, de nos perguntar o que a vida quer de nós nesse momento e não o que nós esperamos da vida. Leonardo Machado, que é um psiquiatra, ele fez umas colocações bastante interessantes numa exposição feita justamente questionando o que a pandemia do coronavírus quer de nós. Então ele diz, nós precisamos achar um jeito criativo de nos adaptar às situações da vida e aceitá-las. No dizer dos budistas, a nossa vida ela é uma impermanência. Hoje nós estamos na parte de cima da gangorra, amanhã nós estamos embaixo. Então são muitas reviravoltas, são muitas transformações, e nós precisamos então estar preparados para isso. Porque algumas coisas, alguns aspectos precisam ser considerados. Nós não temos controle sobre os acontecimentos. Não temos. Hoje nós acordamos de uma maneira no início do dia, no final do dia pode ter um acontecimento que altere completamente o curso da nossa vida. Então uma questão muito importante que nós precisamos entender e introjetar é que se não podemos controlar os acontecimentos, e não podemos, nós podemos controlar a nossa reação em relação a eles. E aqui trazemos um exemplo que Viktor Frankl refere na obra, de um cidadão chamado Jerry Long.
um jogador de beisebol que aos 17 anos sofreu um acidente e ficou quadriplégico. Então esse rapaz, ele precisava usar um pauzinho com a boca para escrever a máquina. Essa era a maneira como ele tinha de se comunicar com o mundo externo. Então uma pessoa poderia perfeitamente nessa situação escolher o caminho da tristeza, da desesperança, da revolta, da resignação e até mesmo desistir da vida. Muitos fariam isso, mas Jerry Long não. Jerry Long ele escolheu vencer essas dificuldades. Ele fez faculdade de psicologia, ele deu palestras pelo mundo inteiro. Então ele disse, palavras dele: acho que minha deficiência só vai aumentar minha capacidade de ajudar os outros. Sei que sem o sofrimento, o crescimento que atingi seria impossível. Vejam que ele diz que ele agradece de certa forma o sofrimento, porque foi o sofrimento que fez ele despertar para várias questões. Foi o sofrimento que fez ele crescer. Então aqui é uma questão muito importante para que nós reflitamos. Uma outra questão é planejamentos individuais e coletivos podem ser alterados a qualquer momento. E isso ficou provado agora nessa situação que nós estamos vivendo. Tudo pode ser alterado. Então, para que a gente possa receber, acolher essas situações inusitadas, a resiliência é uma habilidade maravilhosa. E para haver adaptação é preciso haver aceitação. Porque aquilo que eu não aceito, se eu me revolto, se eu me rebelo, eu não consigo me adaptar. Jerry Long, ele não escolheu essa situação. Ele não escolheu ficar quadriplégico. Mas ele escolheu aceitar a situação e mais, ele escolheu fazer aquilo que a gente diz do limão uma limonada. Então são essas questões que nós precisamos despertar para elas. E a doutrina espírita, ela nos diz que a Terra é um planeta de provas e expiações. Diante disso, nós sabemos que aqui não é um ambiente dos mais estimulantes e acolhedores. Até porque, quando nós aportamos aqui, em função da nossa indumentária física, nós temos um embotamento das nossas potencialidades. Talvez nós sejamos espíritos que tenham habilidades em vários ramos do conhecimento. Pode ser. Mas ao chegar aqui, em função da nossa programação reencarnatória, pode ser que muitas dessas habilidades tenham sido abafadas, porque hoje a vida nos pede outras situações, outros conhecimentos, outros despertamentos. Então isso torna difícil também a nossa adaptação aqui, porque a psicosfera é pesada. Nós não estamos rodeados de bons exemplos, nós temos obstáculos a superar e tudo isso gera muita angústia, isso é inegável. Só que essa angústia, ela é proporcional ao nosso analfabetismo filosófico espiritual. O que quer dizer isso? Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? E o que eu estou fazendo aqui neste planeta tão difícil? Bom, quanto menos noção nós temos dessas questões, mais sem direção nós conduziremos a nossa vida. Mais à deriva nós andaremos, mais ao sabor dos acontecimentos nós andaremos. Porque para onde nos puxarem, nós iremos. Nós precisamos de um direcionamento, de uma bússola que nos aponte o caminho. Algo que nos esclareça e que dê um sentido à nossa vida. E esse sentido, ele pode ser dado por uma religião, ele pode ser dado por uma filosofia, ele pode ser dado por uma intuição que nós tenhamos dentro de nós. E aí nós poderíamos nos perguntar, a contribuição da doutrina espírita. Qual é a contribuição da nossa doutrina nesse momento? Bom, a contribuição da doutrina espírita é de um patrimônio inesgotável de conhecimento e consolo. Porque ela diz justamente que a nossa vida é um patrimônio sagrado, que a nossa existência ela é um privilégio e que não existe acaso.
E nós poderíamos dizer assim, nossa, privilégio de estar agora, nesse momento, nessa situação tão caótica, tão difícil, de um ambiente tão carregado de dificuldades. Mas ela diz que é privilégio sim, e diz mais, que nós escolhemos estar aqui neste momento. Que nós escolhemos ter vindo à Terra justamente nesta ocasião. E que nós estamos vivendo no lugar certo, na hora certa, no país certo, no corpo certo e experimentando as circunstâncias adequadas para o nosso aprendizado espiritual. Deus, ele nos coloca no palco da existência de várias formas. E uma coisa que nós precisamos nos dar conta é de que nós não somos vítimas. Não somos injustiçados. E uma coisa bastante interessante é que nós devemos parar de nos perguntar, seguindo a linha de raciocínio de Viktor Frankl, o para quê. Ou melhor, o porquê. Por que a pandemia? Por que essa doença comigo? Por que essa situação difícil comigo? Por que isso agora? Por quê? Porque, na verdade, há perguntas que não levam a lugar algum. E além de não levar a lugar algum, nos distraem e nos angustiam. Na verdade, ao invés disso, nós devemos então perguntar para quê? Porque a vida, ela nos provoca, ela nos instiga, ela nos cutuca, e quanto mais nós percebemos o nobre significado e sentido da vida, mais resiliente nós nos tornamos. Porque nós percebemos que nós não estamos aqui a passeio. Nós não estamos aqui para o prazer, para o entretenimento, para a alegria, embora isso seja importante, embora existe hora para isso não é condenado, mas nós precisamos nos dar conta de que a nossa vida serve a um propósito muito maior. É isso que nós estamos fazendo nesse planeta. Nós percebemos que tudo é aprendizado se nós estivermos abertos para isso, dispostos a aprender e nos melhorar com as situações que a vida nos apresenta. A exemplo daquele rapaz que ficou quadriplégico. De qualquer situação adversa, nós podemos fazer uma escola de aprendizado e ainda servir de exemplo, de estímulo, de força àqueles que nos rodeiam. Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, ela diz que todos nós somos portadores de forças desconhecidas e é na hora da dor que nós mobilizamos esses potenciais. Porque nós precisamos da prática para provar a nossa fé, para provar a nossa coragem. Nós precisamos de situações teste, até para que nós possamos ver como é que nós estamos, que altura nós estamos no nosso patamar evolutivo, quais são as cargas que nós podemos suportar, nos habilitando então para ascender degraus mais elevados na evolução. Então a dor e a tristeza têm uma função muito importante, que é provocar a introspecção, a reflexão, o questionamento, a paciência, a resignação, e tudo isso acaba nos fazendo buscar o sentido da existência. Acaba nos fazendo fazer essas perguntas. De que serve a minha vida? O que justamente eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? E ao final da minha jornada, o que vai acontecer? Então, todas essas respostas, a doutrina espírita nos dá de uma maneira muito coerente e nós podemos calcar a nossa fé na razão, como falou a nossa irmã Raquel na sua exposição. A nossa fé, a fé proposta pela doutrina espírita é uma fé raciocinada, que nos esclarece. Nós podemos dizer por que eu acredito, por que isso diz ao meu coração e à minha razão. E uma coisa bastante importante, para mudar qualquer comportamento equivocado, nós precisamos sentir um desconforto atrelado a este comportamento. Numa época em que a mídia veiculou uma campanha contra as drogas, a cantora Rita Lee apontou um equívoco nessa campanha,
porque ela disse assim, nossa, a mídia diz, né, as pesquisas dizem que a droga é ruim. A droga não é ruim. A droga ela é boa. As sensações que elas produzem são boas. O que precisa ser dito é que o efeito disso é devastador. O efeito ele é fulminante. Porque como está dito no Evangelho, no item intitulado A Verdadeira Desgraça, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, que para se julgar um fato é preciso ver as consequências. Porque às vezes, num primeiro momento, a situação parece muito tranquila, parece muito positiva, aquela situação é tudo que eu quero para a minha vida e eu não estou atento às consequências daquilo. Porque é lá que as consequências se fazem sentir. Então, às vezes, as decisões, a maneira como nós conduzimos a nossa vida, que pode ser muito pesarosa, muito adversa, muito negativa, pode ser que hoje eu não veja esses resultados nefastos. Esses resultados nefastos, eles vão se fazer sentir numa outra existência, lá na frente. E aí nós vamos nos perguntar, aquelas perguntas que nós fazemos, por que que uma criança em eternidade é acometida por uma doença grave? Será que isso é por causa da injustiça divina, porque Deus não está atento? Ou será que aquela criança, espírito imortal que não soube se conduzir numa existência pregressa? Fez escolhas equivocadas. Então nós precisamos estar atentos. O que é que eu estou escolhendo para a minha vida? Porque de todas as escolhas que eu fizer, eu vou colher resultados. É a lei de causa e efeito em ação. Uma lei criada pelo nosso Pai e da qual nós não podemos nos evadir. Então nós estamos, neste momento, tendo a preciosa oportunidade de revisar posturas, de mudar comportamentos equivocados, de valorizar pequenas coisas na nossa vida, de entendermos o que é necessário e o que é supérfluo. O que eu verdadeiramente preciso ligar a importância. E uma coisa muito importante, que nós não somos autossuficientes, que nós precisamos uns dos outros. E isso está muito evidente nesse momento que nós estamos atravessando. Aqui nós lembramos, porque se pudéssemos resumir a doutrina espírita, nós diríamos que fora da caridade não há salvação. Não há salvação para ninguém se não fizer brotar dentro de si a solidariedade, se não desenvolver empatia, se não olhar para o seu vizinho, se não se der conta de que não vai ser feliz e realizado se do seu lado alguém não estiver assim. Talvez a pandemia do coronavírus, o maior ensinamento de todos seja esse, que precisamos ser solidários. Jesus disse, bem-aventurados os aflitos. Então, essas dores todas que nós estamos enfrentando agora, todas as dificuldades, elas serão bem-aventuradas sim, se nós fizermos delas o trampolim para o nosso crescimento. Aí está uma grande oportunidade. E nós poderíamos nos perguntar, como muitos têm se questionado, será que tudo voltará a ser como antes? Nós voltaremos a ser como antes? Tomara que não. Porque o convite é para que sejamos diferentes. O convite é para que a gente volte disso com o coração mais molinho, com olhos de ver aquele que está do nosso lado, que brote dentro de nós a solidariedade e que nós possamos dar golpes mais duros na maior chaga social que é o egoísmo. Talvez esse seja o grande convite e essa é a reflexão que nós então trazemos para que a gente possa deitar a cabeça no travesseiro e nesse momento de recolhimento que estamos sendo convidados a fazer, que a gente possa nos perguntar isso. Quais são as escolhas que eu tenho feito? Para onde que eu estou caminhando, tendo em vista que eu sou um espírito imortal? E que todas as escolhas que eu estou fazendo hoje, elas vão repercutir, talvez nesta vida, se não nesta, numa outra existência. Então nós vamos encerrando a nossa fala, pedindo ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, a estes amigos queridos de luz que velam, que trabalham por este planeta,
que possam ter acesso aos nossos corações, que possam fazer com que nós abramos o nosso raciocínio, abramos as portas da nossa casa, do nosso planeta, para que eles possam fazer o seu trabalho e que nós possamos dar a nossa contribuição, vibrando no bem, que possamos ser neste momento agraciados com muitas cotas de coragem, de energia, de ânimo e que tenhamos a certeza que tudo isso vai passar, como diz o nosso Chico, porque tudo passa. E quando nós retornarmos, que sejamos muito melhores, porque é isso que nós viemos fazer aqui. Ser a cada dia um pouquinho melhores. Muito obrigada pela atenção dos queridos amigos.